Nos bastidores da espiritualidade, entidades malévolas, trevosas e sombras ocultas manobram suas marionetes políticas. Políticos, figuras públicas, empresários e até mesmo cidadãos comuns. Para agravar a situação prevalecente, conduzindo nossa nação rumo a um declínio inequívoco e devastador. É assim que o espírito de Tancredo Neves retrata nosso país, em uma carta psicografada pelo médium Robson Pinheiro. A arma empregada por esses representantes das trevas é suficientemente poderosa para minar os esforços daqueles que batalham pela justiça, forjando grupos poderosos comprometidos exclusivamente com a preservação do seu domínio, alheios ao bem-estar do povo e das instituições destinadas a proteger nosso futuro promissor como nação. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, onde buscaremos compreender a espiritualidade em sua essência. É lamentável que alguns pseudo-estudiosos da doutrina espírita torçam o nariz para a comunicação de Tancredo Neves e para o médium Robson Pinheiro, como temos presenciado. Suas críticas parecem basear-se no entendimento equivocado de que espíritos sombrios não interferem na vida desses políticos nem na nossa nação. Se verdadeiros estudiosos do espiritismo fossem, compreenderiam que os espíritos podem influenciar a vida de qualquer pessoa, independentemente de sua posição na sociedade. Aliás, quanto mais a pessoa tem influência em muita gente, é aí que eles atacam. Contudo, convido a todos a assistirem o vídeo até o fim, para que por si mesmos, tirem suas conclusões e observem o que os espíritos podem influenciar no destino de um país. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o seu like e compartilhe sua opinião. Gostaríamos de saber o que pensam a respeito desta carta psicografada de Tancredo Neves. Vamos à carta. Amigos e companheiros espiritualistas da nação brasileira, nosso país passa por momentos incomuns em seu cenário político, econômico e social, mas sobretudo, por uma crise sem precedentes de ordem espiritual, a qual se faz perceber nos desdobramentos do nosso momento político e na conjuntura socioeconômica, na qual estamos todos inseridos e imersos. O país passa por uma crise espiritual na qual as forças da oposição ao progresso culminaram com a derrocada de valores e conquistas do povo brasileiro, afetando em grande medida as instituições públicas. Tudo isso levando-se em conta que, desde os bastidores da vida, espíritos representantes das sombras, das trevas mais ínferas, têm manipulado suas marionetes políticos, homens públicos, empresários e homens do povo, desde as pessoas mais comuns até aquelas que em algum grau detêm o poder ou liderança sobre a multidão, e ainda as que formam opinião e são capazes de influenciar a situação reinante, a qual a cada dia, agrava-se a passos claros. Não podemos desconsiderar que a arma da qual se utilizam os representantes das trevas deste século é eficiente o bastante para minar as forças daqueles que querem acertar, pois formam quadrilhas, grupos de poder para os quais é mais importante sua manutenção no poder a qualquer custo, do que o bem-estar do povo e das instituições que zelam por nosso futuro promissor como nação. Não nos esqueçamos de que por trás de homens, estão as hostes espirituais da maldade, e fazem de tudo para saquear os cofres públicos, solapar a economia, fraudar,
corromper os valores éticos, assim roubando do povo brasileiro o sono de sossego ou a fé em dias melhores. A estratégia dessas entidades consiste em larga medida em promover a desgraça daqueles homens e daquelas instituições que ainda acreditam e representam o bem, a honestidade, a retidão de caráter e os valores que nos tornaram ao longo dos séculos, a grande nação que somos. É a política das trevas, por meio de suas marionetes encarnadas, a deturpar tanto o significado quanto a razão, mesma da ética e de valores nobres e sadios, mediante o assassinato da fé do povo, alardeando uma visão populista, ao mesmo tempo que encobre sua verdadeira face de estandarte das forças da escuridão. Estamos em plena guerra espiritual, na qual o campo de batalhas está cada vez mais próximo de nós, de nossas famílias, de nossas vidas. Não mais podemos pensar num tempo de tranquilidade ou de aparente segurança, pois ninguém está seguro diante dos lobos travestidos em peles de ovelhas, com seus discursos preparados para enganar e levar a multidão ao erro. Em troca, deixam as migalhas caírem de seus cofres particulares, ou dos cofres e das contas bilionárias das quadrilhas que tomaram de assalto e aparelharam o governo, o país e as instituições que deveriam nos representar. Mas não estão só esses homens que assim agem, como marionetes das forças das trevas. Eles representam um forte aparato de guerra que é utilizado a fim de retardar o progresso e fazer com que as instituições do bem sejam afetadas diretamente pela força, a arrogância, as mentiras e as pretensões, das quais se valem para fazer afundar o barco da nação brasileira. A política faliu, os homens públicos faliram, muitas empresas sucumbiram mediante o abuso daqueles que tentam dominar a qualquer custo, e inclusive, muitos homens de bem, muitas pessoas de boa vontade, iludidas, deixaram-se levar pelas promessas vãs, pelas políticas públicas populistas, com seu idealismo patético a distribuir suas migalhas, que ainda hoje retém a população mais sofrida na situação de dependência crônica dos programas forjados para iludi-la, visando a ignorância do povo acerca do que se comete nos bastidores. Misérias e bolsas oportunistas são oferecidas a gente pobre, mas também aos ricos, enquanto lobos vorazes pilham a economia e buscam se manter disfarçados de ovelhas no comando de uma das maiores nações do planeta. Não nos enganemos, meus amigos, pois não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas, como disse o apóstolo Paulo, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Em outras palavras, a guerra não é contra homens apenas, com efeito, é de ordem espiritual. Nosso discurso não é meramente político, mas de convicção espiritual da realidade dos seres trevosos com os quais lidamos. Quem é incapaz de perceber a gravidade na hora, o estiramento das convicções e o assalto a valores em pleno curso, deve se indagar honestamente, se sua visão já não está comprometida pelos feiticeiros da hipnose vigente, pelos artifícios da derrocada da nação brasileira dos dois lados da vida. Por isso, hoje não nos resta uma alternativa plenamente confiável, embora vislumbremos a possibilidade de modificar esse panorama, dando um novo rumo ao nosso futuro. Se por um lado, não se apresenta alguém que reúna condições genuínas e plenas de representar a nação e o povo brasileiro, fazendo frente a esta marca da corrupção que avassala desde Brasília até a base da mesma sociedade, isto é, o povo comum, pelo menos nos resta a alternativa de optarmos por uma ética, ou quem sabe, pela possibilidade de mudar, uma vez que o horizonte não nos aponta um líder ou uma liderança isenta de chances de perpetuar o erro. Ou,
mais modestamente, diante do quadro dramático em que se vê a nossa nação, errar menos, já seria de muito bom grado, diante do extremo a que chegaram os representantes eleitos democraticamente pelo nosso povo. Iludido pelas promessas, as mentiras, e as ideologias de um governo dos mais corruptos que a história do Brasil já conheceu. Diante de tamanha manipulação mental, hipnótica e sensorial, empregada por aqueles que formaram a quadrilha que nos governa desde os bastidores do Palácio da Alvorada até os bastidores da vida, sem dúvida, errar menos já significaria grande avanço. Nosso momento é grave, não somente economicamente, mas espiritualmente falando, sobretudo do ponto de vista espiritual, pois sabemos com o mínimo de perspicácia e observação que forças ocultas estão em plena concentração na tentativa de afundar o barco da nação brasileira, sobre o qual já foi dito um dia, que deveria ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Segundo podemos constatar, o coração está parando, está enfermo, e precisando urgentemente de uma cirurgia moral, ética e espiritual. E é raro que um processo cirúrgico não cause apreensão e seja indolor. Em caráter emergencial, precisamos nos irmanar em oração, todos os que de alguma maneira querem o bem do povo brasileiro. Precisamos pedir a Jesus que tenha misericórdia dos filhos desta terra e das lideranças e dos representantes do povo, mas que também sustenta os esforços daqueles poucos que resistem e querem acertar, dos que militam em defesa da ética, da justiça, do desmascaramento dos lobos que enganam e enganam a multidão no momento frágil de sua fé no futuro, e utilizaram do poder de barganha para comprar com promessas levianas, aqueles que não souberam e ainda não sabem distinguir entre ovelha e o lobo. O bando que governa distribuindo migalhas em troca de votos e popularidade. Quem sabe, clamar para que os cidadãos sejam capazes de discernir e identifiquem quem deseja ajudar educando e objetiva, de fato, libertá-los da miséria, da servidão, da consciência e da ignorância. Precisamos nos reunir em oração, mesmo aqueles que de alguma maneira ainda se deixam levar pelas promessas que já se mostraram vazias e pelo idealismo disseminado em nome desta política desumana, que com toda certeza não tem sua origem nos dirigentes espirituais da nação, mas nas hostes da maldade, nos representantes da escuridão que estão encastelados nos corações daqueles que em troca do sofrimento do povo brasileiro tentam dominar e perpetuar-se no poder. Nosso convite é para orarmos, juntarmos nossas energias e possibilidades espirituais e não somente vibrações, para que nos pronunciemos cada vez mais. Que tenhamos a coragem de sair de nossos lares, de ir às ruas, de manifestar pelo bem e pelo direito, pela vitória, da ética e da dignidade. E não falo aqui a favor ou contra partidos políticos, mas a favor do bem, da justiça e das conquistas de nossa nação. Que possamos descruzar os braços, sair do comodismo diante dos acontecimentos, tentando de alguma maneira nos pronunciar, a fim de não darmos ainda mais razão ao pensamento, que se o bem não domina, é porque os bons são tímidos ou fracos. Sem que se ergam os cristãos, como dantes se ergueram perante a arbitrariedade dos ímpios que culminaram nos circos romanos da antiguidade, sem que nos mexamos e façamos a nossa parte, muito mais do que simplesmente rezarmos e pedirmos ajuda ao alto, sabendo que todos somos a ajuda que o alto envia para agir no momento de crise. Se não agirmos e formos proativos, seremos apenas uma voz rouca, que aos poucos será silenciada em meio à multidão dos que sofrem e do poder dos marginais a serviço da escuridão.
Seremos apenas miseráveis, escondidos em nossas casas de oração, batendo no peito a clamar socorro, escondidos com medo de nos mostrar, em nome do bem pelo qual todos deveríamos nos expor e mostrar que juntos podemos muito mais. Não se acanhem, não se iludam. Estamos em plena guerra espiritual. E numa guerra onde estarão os representantes de um reino em tudo superior aos reinos falidos, dos homens e dos representantes das sombras. Oremos sim. Rezemos mais ainda. Mas, sobretudo, nos posicionamos em nossas redes sociais, em nosso círculo de ação, em nossas famílias, no trabalho e na sociedade, enquanto é tempo, antes que seja levantada a bandeira da escuridão a substituir a do bem no seio do Brasil, esteja de que lado estiver, defenda você qualquer ideologia que defender, qualquer partido político ou religião. Saiba que você não está fora dessa luta. E se não se posicionar urgentemente, será arrastado pelo caudal das lutas e provações que já se avizinha da gente brasileira, ocasionada pela política desumana e sombria dos seres das trevas e de seus representantes políticos no mundo. Deixo aqui meu apoio, minha admiração, e meu amor por cada um de vocês. Que minha mensagem seja um alento para os corações aflitos e uma motivação para a ação. Que o Brasil se torne um farol de esperança, inspirando outras nações a trilhar o caminho do progresso e da justiça. Que Deus abençoe o Brasil e todos os brasileiros. Com profundo carinho, Tancredo Neves. Bem pessoal, chegamos ao fim da carta psicografada de Tancredo Neves, e gostaria que vocês deixassem sua opinião. Que Deus nos proteja de todas as armadilhas que nossos irmãos trevosos possam nos preparar. Que assim seja.